tudo bem com vocês? Dando sequência à nossa aula de literatura, produção da literatura africana em língua portuguesa, né? Produção africana em língua portuguesa. Eu sou a Cacau Sotero, este é o programa Fique em Casa Aprendendo. E, na sequência, nós vamos agora falar da literatura propriamente dita, construída e desenvolvida aqui para nós, certo? Temos o início, vamos caracterizar esta literatura e falar das produções literárias. Acompanha comigo. Entende-se por literatura negra, né? A produção literária cujo sujeito da escrita é o próprio negro, a partir da subjetividade de negras e negros, de suas vivências e de seu ponto de vista, que se tecem narrativas e poemas assim classificados. Então, assim, eu posso falar de literatura afro, literatura africana, ou eu posso falar também de literatura negra, que é o nome, a nomenclatura mais usada ultimamente, é a nomenclatura de representatividade desse povo tão rico. Continuando. A literatura afro-brasileira ou afrodescendente tem origem africana e ao processo histórico de escravização e discriminação que os negros sofreram e sofrem no Brasil. Olha só, a gente fala de discriminação que o negro sofreu e que ainda sofre. E aí nós citamos na aula passada, nós citamos a questão da pessoa negra que foi morta por policiais no Rio de Janeiro. Nós citamos episódios atuais em reality shows aqui no Brasil, programas que passaram, né, programa que passou na TV aberta, onde essa questão do negro também foi levantada, por questão de uma brincadeira despretensiosa, comparações, e aí se levantou novamente essa questão aí da discriminação. Às vezes é uma brincadeira, sem intenção, mas acaba machucando a pessoa e nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, dentro dessa aula, nós falaremos desses assuntos que estão em evidência, não ficaram para trás, apesar do negro vir para o Brasil, né, há tantos e tantos anos, né, desde a época da colonização, ainda hoje se vê essa questão da discriminação. Mas hoje o nosso foco é a produção literária do negro, a produção literária negra aqui para nós, tá certo? Entende-se por literatura negra a produção literária cujo sujeito da escrita, a gente não pode deixar de falar nisso, é o próprio negro. Então, eu coloquei aqui Cadernos Negros, que é um importante marco para a consolidação da literatura negra no Brasil. Foi o surgimento dos Cadernos Negros, uma antologia de poesia e prosa, lançados pela primeira vez em 1978, nascidos do movimento negro unificado contra a discriminação racial, que depois tornou-se simplesmente MNU, Movimento Negro Unificado. Cadernos Negros apresenta uma série é uma coletânea, na verdade, de contos, de histórias do povo negro. E o seu lançamento é caracterizado como o marco inicial da literatura negra aqui no Brasil, tá? Em 1978. Aqui eu tenho a figura, né, do Caderno Negro, Cadernos Negros, só que esse volume aí já é o 42, já é bem mais atual, certo? E do lado direito aí da sua tela, do seu smartphone, você tem aí uma mão fechada, né, punho fechado, que é o símbolo do movimento Black Power, tá? Que normalmente quem trabalha com resistência, quem está em revolução, coloca assim a mão de punho fechado, que significa, meu Deus, que coisa. Quase a palavra não sai da minha boca. O que está acontecendo comigo? Ah, meu Deus, vamos de novo. Você está vendo aí, né, na figura, na sua direita, na direita do seu vídeo, na direita do seu smartphone? Coloca aí, por favor, na tela para eles. Aí, ó, na direita, né? Do lado esquerdo, você tem Cadernos Negros, que é uma produção mais atual, tá? E do lado direito, você tem aí um punho fechado, né? Uma mão fechada. Então, normalmente, quando você está num movimento de resistência, numa revolução, numa confusão, quando você quer protestar, você fecha a mão aqui, ó, que isso vai significar força, resistência, né? Palavra de ordem e
tal, e aquela coisa toda. Então, esse punho fechado é o símbolo do movimento Black Power. Depois nós falaremos isso em outra aula. Mas você já sabe, quando você fala de Black Power, você vai lembrar da cabeleira, naquela cabeleira assim bem arredondadinha, dos cabelos crespos, arrumados, que foi um movimento de resistência da cultura negra nos Estados Unidos. Você pode pesquisar, você vai ver o quanto o negro tem lutado para se estabelecer na sociedade, para se manter firme e para ser mais do que nunca respeitado, tá bom? Vamos acompanhar o slide? Para um negro. Essa publicação está em Axé, Antologia Contemporânea. Para um negro, a cor da pele é uma sombra, muitas vezes mais forte que um soco. Para um negro, a cor da pele é uma faca que atinge muito mais em cheio o coração. Esse poema é de Adão Ventura. Você pode observar de início que eu coloquei algumas palavras em negrito, né? Vou voltar aqui para você ver. Ó. Sombra e soco. Sombra lembra o quê? Falta de pouca luz, né? Falta não, pouca luz. A sombra é escura, né? Soco. Quando alguém leva um soco, por exemplo, no olho, a região fica escura. Então o autor coloca aí, leia de novo, ó. Para o negro, a cor da pele é uma sombra, muitas vezes mais forte que um soco. Por que a cor da pele seria mais forte, uma sombra mais forte do que um soco, se um soco dói? Vamos começar a pensar no que o autor está querendo dizer? Vamos para a segunda parte? Leia novamente. Para um negro, a cor da pele é uma faca que atinge muito mais em cheio o coração. Eu tenho figuras de linguagem, né? Uma comparação do negro com a faca que atinge o coração. O coração é a representação das nossas emoções, dos nossos sentimentos, né? O coração é um músculo, né? Um órgão que está aqui, né? Dentro do nosso peito, entre aqui dentro da caixa torácica, que serve para quê? Para bombear o sangue, não é assim? Essa é a função do coração. Mas, metaforicamente, o coração representa emoção, representa sentimentos, não é isso? E o autor está fazendo uma analogia do que significa ser negro numa sociedade, tá? Vamos analisar. As metáforas representam o modo como o negro sente a discriminação de que é vítima, como um golpe, um soco ou uma facada no coração. Sente ainda o peso da história de maus tratos no período da escravidão. É interessante. À primeira vista, você pode nem perceber o que o autor está, a subjetividade do autor trazendo à baila, trazendo para a sociedade, numa produção textual, que é o poema, como o negro se sente, como o negro viveu, como o negro vive também nos dias de hoje. Então, a cor da pele é mais que uma sombra. A cor da pele é como uma facada no coração, tá? Como metáfora. Metáfora é uma figura de linguagem que usa palavras, vai estabelecer para fazer uma comparação. É como uma faca. Uma faca no coração vai trazer dor, ok? A chamada literatura brasileira oficial ou canônica, ou seja, aquela que corresponde aos livros clássicos, contemplados pelos currículos escolares, reflete esse paradigma de dominação cultural branca e é, em sua maioria esmagadora, escrita por brancos, retratando personagens brancos. Então, assim, essa literatura negra agora vem trazer para nós, para a nossa sociedade, para o currículo da escola, a posição de um povo que faz parte da nossa formação, mas que foi ficando assim à margem, inclusive nas produções literárias. Nós estudamos o trovadorismo,
Nós estudamos o romantismo, e na época do romantismo aqui no Brasil havia escravidão, que lá a terceira geração romântica, pelo Castro Alves, por exemplo, denunciou a escravidão. Lembra do navio negreiro, que nós lemos, inclusive, em aulas anteriores? Então, nós estamos aqui trazendo contribuições a partir da postura agora, né, do currículo escolar, que traz a literatura africana para as escolas, para que seja estudada a história, a cultura, os costumes, a contribuição do negro, né? A terceira o tripé aqui da formação do nosso povo, do povo brasileiro, o europeu, o índio e o africano. Então não poderia ficar de fora. Aliás, isso já deveria estar presente desde a época da sua primeira publicação com os contos africanos, né? Lá atrás, em 1978, né? Assim, é por meio da literatura negra que as personagens e autores negros e negras retomam sua integridade e sua totalidade enquanto seres humanos, rompendo o círculo vicioso do racismo institucionalizado, entranhado na prática literária até então. Isso significa dizer que essa literatura canônica, essa que a gente estuda há tempos, né? Você, por exemplo, que não é estudante do ensino médio, mas parou na TV Educação ou na plataforma Gonçalves Dias para acompanhar a nossa aula e já passou pelo ensino médio, de repente já se formou e resolveu assistir as aulas para relembrar conteúdos, você lembra dessa disciplina, desse assunto dentro de literatura na época que você estudou? Com certeza, não. Por quê? Porque não havia esse enfoque ainda de forma mais contundente. Então, até então, nós estudávamos a literatura, a canônica, a clássica, que é, de certa forma, uma discriminação institucionalizada. A presença de personagens negras é sempre mediada por esse distanciamento racial e, de modo geral, reproduz estereótipos. É a mulata hipersexualizada, o malandro, o negro vitimizado. É o caso das personagens negras de Monteiro Lobato, por exemplo, retratadas como serviçais sem família. É o caso da tia Anastácia e o tio Barnabé. E aptos à malandragem como um fator natural, como o Saci Pererê, que é jovem, sem vínculos familiares, que vive enganando as pessoas do sítio. Bom, o Sítio do Pica-Pau Amarelo é uma obra de Monteiro Lobato, ocupou as telas da TV há muito tempo, na década de 70. Foi feito o remake agora em 2000 e apresentava essas personagens. A tia Anastácia tomava conta da cozinha da dona Benta. Mas a tia Anastácia não falava da mãe dela, não falava do pai. O tio Barnabé é um velho, né, velho negro, que mora sozinho no sítio. Ele fez uma casa nas dependências do sítio do Pica-Pau Amarelo. Também não tem família. Então, aqui, nessa obra de Monteiro Lobato, existe também uma discriminação. O Saci Pererê é negro, é uma personagem de uma perna só, que faz truques, que some, que desaparece, faz parte da cultura folclórica, da nossa cultura folclórica. Então, nós temos exemplos de como essa discriminação institucionalizada aparece nos romances, nas histórias da nossa literatura de modo geral, tá bom? O conceito de literatura negra foi se consolidando em meados do século XX, com o surgimento e o fortalecimento de movimentos negros. A gênese, quer dizer, o início das manifestações literárias negras em quantidade, deu-se na década de 20, com o chamado Renascimento Negro Norte-Americano, cujas vertentes Black Renaissance, New Negro e Harlem Renaissance. E essas vertentes resgatavam os vínculos com o continente africano, desprezavam os valores da classe média branca americana e produziam escritos que constituíram importantes instrumentos de denúncia da segregação social, bem como direcionavam-se à luta por direitos civis do povo negro, né? Direitos esse que não existia para eles. Então, eles precisavam
Eles precisaram lutar, se posicionar, reivindicar, revolucionar mesmo, fazer aquele movimento ali do punho, né, de força, para ter uma participação bem ativa na sociedade, que é nada mais que justo. Há diversas tendências literárias dentro do conceito de literatura negra. As características vão mudando de acordo com o país e o contexto histórico em que o texto é produzido, de modo que a literatura produzida no início do século XX. E embora o conceito de literatura negra tenha aparecido apenas no século XX, a produção literária feita por negros e abordando a questão negra existe no Brasil desde o século XIX, mesmo antes do fim do tráfico negreiro. E como eu já disse, né, o Castro Alves retrata esse problema de escravidão, do tráfico de negros com a produção de Navio Negreiro, um poema belíssimo, onde ele consegue trazer para nós essa sensibilidade que não existia na época com o povo negro. Bom, gente, vocês estão vendo aí que, embora esse assunto esteja mais evidente no momento, essa literatura já existe há um pouco mais de tempo. É o caso dos poucos lembrados e abolicionistas Luiz Gama e Maria Firmina dos Reis. A Maria Firmina dos Reis, nossa contemporânea, não, como é que diz? Nasce na mesma terra? Nossa conterrânea. Ela foi considerada a primeira romancista negra. E, por exemplo, escreveu Úrsula, que é muito famoso, né? Esse livro, essa obra é muito famosa. E Maria Firmina veio fazer parte desse acervo literário em evidência agora, porque nós precisamos estudar, exaltar e dar as pompas necessárias para que as pessoas conheçam as produções literárias do negro, tá? Então, ela é considerada a primeira, leia comigo, a primeira romancista negra da América Latina e seguramente a primeira autora mulher abolicionista da língua portuguesa, tá? Temos ainda Cruz e Souza, que é ícone do movimento simbolista, do pré-modernismo, Lima Barreto, que é o maior escritor da literatura brasileira, Machado de Assis, que constantemente é embranquecido pela mídia e pelas editoras, a ponto de muita gente desconhecer que era negro. Bom, essa questão aí de embranquecido pelas mídias, né? Às vezes a pessoa nasce um pouquinho mais clara, mas nega as suas raízes, né? Vai fazendo mudanças e tudo. Isso não quer dizer que, se você de repente tiver a tez mais clara, você não precisa também escrever na testa, não é isso. Mas comumente, como é que eu vou dizer? Era conveniência, né? Convenientemente para a sociedade da época, não divulgar, vamos dizer assim, essa raiz, essa afrodescendência do Machado de Assis. Bom, isso aí é o que os estudiosos dizem, né? Ele não escreveu nada a respeito disso, para dizer que ele era ou que ele não era negro. Então, é só uma questão de contribuição. Os mais de 3 séculos de escravidão normalizaram no Brasil a exclusão cabal da população negra da participação cidadã e sua incorporação aos meios oficiais de cultura. E resistindo nas franjas desse sistema, a intelectualidade negra fundou, em 1833, o jornal Homem de Cor, publicação de cunho abolicionista, uma entre várias que se manifestaram em número cada vez maior ao longo do século XIX e XX, reivindicando as pautas que os outros veículos de mídia não contemplavam. Aí eu tenho, agora aqui para finalizar, mais um poema chamado Velho Negro. Vamos acompanhar? Velho negro, vendido e transportado nas galeras, vergastado pelos homens, linchado nas grandes cidades, esbulhado até o último tostão, humilhado até o pó, sempre, sempre vencido. É forçado a obedecer a Deus e aos homens, perdeu-se, perdeu a pátria e a noção de ser. Vendido e transportado nas galeras, vergastado pelos homens, linchado nas grandes cidades, esbulhado até o último tostão, humilhado até o pó, sempre, sempre vencido. Reduzido a farrapo,
macaquearam seus gestos e a sua alma diferente. Velho farrapo, negro, perdido no tempo e dividido no espaço. Ao passar de tanga, com o espírito bem escondido, no silêncio das frases côncavas, murmuram eles, pobre negro, e os poetas dizem que são seus irmãos. Agostinho Neto. Bom, gente, esse poema está tão claro, traz com tanta objetividade e clareza a subjetividade do autor na questão do ser negro. Eu só vou usar o verbo macaquearam. Eu não vou nem me reportar aos comentários absurdos que nós ainda estamos ouvindo e vendo, seja por vídeo, seja pessoalmente, essa discriminação descabida, desnecessária e absolutamente sem razão. A cultura negra é muito rica e muito importante estudarmos ainda um pouco mais. Compliquei?